Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid, esse é meu primeiro vídeo aqui no TikTok. Então eu vou contar pra vocês, compartilhar a minha experiência com cerclagem, né? As meninas que já fizeram ou precisam fazer, eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho 31 anos, estou grávida pela terceira vez e é a segunda vez que eu faço cerclagem. Eu tenho um filho de 6 anos, fiz cerclagem também quando eu estava grávida dele. E essa é a minha segunda experiência. Eu tenho um canal no YouTube onde eu colocava uns vídeos falando sobre cerclagem, falando sobre a minha gravidez. Mas agora eu tô gravando aqui pro TikTok, é a primeira vez que eu gravo aqui. Então, se tiver algum erro, vocês relevem. Bom, vamos lá. Eu engravidei há uns 8 anos atrás, mais ou menos. Perdi bem no comecinho da gestação. Bem no início, tava de 2 meses. Não tinha nada a ver com IC, nada disso. Enfim, foi um aborto, né? Um aborto retido, espontâneo, né? Que geralmente acontece mesmo sem uma causa assim aparente. Depois eu engravidei do meu filho, fiz cerclagem com 13 semanas de gestação e agora dessa vez eu fiz a cerclagem com 14 semanas, tá? Então, quando eu estava grávida do meu filho, eu fiz a cerclagem convencional, né? Por baixo, via vaginal, com 13 semanas. Fiz repouso, me afastei pelo INSS, não tive nenhuma intercorrência, né, que fala, não tive. Foi tudo tranquilo, usei progesterona, fiquei quietinha em casa, de repouso, não fazia esforço, não limpava a casa. Fiquei praticamente a gestação toda de repouso do meu filho de 6 anos. Dessa vez, meu filho nasceu de 38 semanas de um parto cesárea. A cerclagem foi retirada no momento da cesárea. Antes da cesárea, tirou os pontinhos, meu filho nasceu super bem, super saudável, gordinho, 38 semanas. Dessa vez, eu fiz a cerclagem com 14 semanas de gestação. E eu quero compartilhar com vocês como é que foi essa cerclagem e o motivo pelo qual eu precisei fazer, tá? Então vamos voltar um pouco atrás. Eu precisei fazer cerclagem das duas gestação, porque eu fiz uma cirurgia que se chama conização, que é uma cirurgia onde tira um pedacinho do colo do útero, né? Tava com uma feridinha, tirou um pedacinho do colo do útero, e então o colo do útero ele ficou mais curto e flácido. Então a cerclagem vai ali costurar e reforçar o colo do meu útero, que não é mais e nunca mais será do mesmo jeito de antes da conização, certo? Então, por esse motivo, eu preciso fazer cerclagem. Graças a Deus, eu nunca tive parto prematuro, nunca tive bebê, aborto tardio, né? Então, essa cerclagem que eu preciso fazer é uma cerclagem de prevenção. E aí, agora eu vou contar pra vocês como é que foi a cerclagem, né? Eu fiz pelo plano de saúde, tentei fazer pelo posto de saúde, não deu certo, né? No posto de saúde não deu certo, eu fiz pelo meu plano, internei de manhãzinha, 6 horas da manhã eu internei pra fazer essa cerclagem aqui, gente, dessa gestação que eu tô agora, tá? Internei era 6 horas, mais ou menos. Eu fiz a cerclagem 8 horas da manhã, né? Fiz a cerclagem 8 horas, tomei anestesia RAC, pegaram a minha veia, anestesia dessa vez, né? Já tomei várias vezes anestesia RAC, mas dessa vez doeu um pouquinho. Eu senti um choque bem forte na minha perna, enfim. E aí fiquei toda dormente, né? Toda adormecida lá, da cintura pra baixo. Na verdade, eu adormeci daqui pra baixo, do peito pra baixo, fica todo dormente. E foi tranquilo, só passei um perrengue um pouquinho antes da cerclagem, quando eu já tava lá deitada, já tava tudo certo. Eles não tinham linha e agulha que o médico usaria na cerclagem. Eles não tinham.
E eles tinham umas outras linhas lá, né? E é uma linha bem grossa, onde faz os pontos. E eles não tinham essa linha no hospital. Tinham acabado de jogar a linha fora, depois eu fiquei sabendo, né? Eles não tinham a linha. Então isso daí me deixou bastante preocupada na hora, bastante aflita. Mas tinha uma outra linha lá, tão grossa quanto a que o médico gostaria de ter usado, né? A que deveria ter usado também. E esse médico que me operou, agora, dessa vez, dessa cerclagem, foi o mesmo médico que fez a conização em mim há uns 9 anos atrás. Isso, há uns 9 anos atrás, mais ou menos. Então foi o mesmo médico, eu não sabia que ia ser ele estava lá no plantão, até em outro hospital, mas eu tive essa oportunidade de fazer com ele de novo. Ele não fez meu parto, mas fez a minha cerclagem. Enfim, gente, a minha cerclagem foi tranquila. Eu fiquei muito, muito, muito preocupada na hora. Muito preocupada, porque eu escutei tudo que eles falavam, né? Eles não deram remédio nenhum para sedar, é só a anestesia hack. E eu fiquei muito preocupada, porque na hora que o médico veio, foi o médico, né, as enfermeiras e mais uma outra médica que me operaram. E eles fazem tipo uma limpeza lá, pelo que eu entendi é isso. E o médico sentou na minha frente e falou assim, a bolsa estourou? Aí a médica falou, não, doutor, é tal coisa. Que eu entendi que era algum líquido lá que tinham passado para poder limpar. Enfim, eles começaram a fazer o procedimento, né? Ele abriu, né? Foram ver lá, né, como que tava, né? Começaram. E o médico falou assim, mas não tem colo de útero aqui. Não tem útero. Ou seja, gente, o colo do meu útero, ele tava muito curto, com 14 semanas. Ele tava muito curto. E eu fiquei com muito medo, muito medo, muito, muito, muito medo, muito apreensiva. E eles puxavam, né? Porque precisa de um certo pedacinho de carne para poder costurar ali, né? E eles puxavam e falavam, né? O médico falou 2 vezes, não tem colo de útero. E eu ali orando, clamando a Deus. E a médica, doutor, vai rasgar o colo. Aí ele pegou e falou assim, mas uma rasgadinha dá mesmo. E eles, né, costurando ali, deram o máximo, e eu orando, entregando a mão de Deus. E aí, gente, foi assim, fiquei bem com bastante medo, bem apreensiva. Fiquei com bastante efeito da anestesia depois, né? Fiquei com bastante efeito da anestesia. Fui para a sala de recuperação. Foi rapidinho, depois que começou a cerclagem também foi rapidinho. Fui para a sala de recuperação, depois fui para o quarto. Depois lá no quarto, eles, depois de umas 2, 3 horas mais ou menos, levaram um aparelho de ultrassom para ver, né, os batimentos da nenê, ver tudo certinho. Então isso daí foi uma coisa muito legal, que eu achei que levaram um aparelho para mim lá, de ultrassom, para fazer, para ver, né, verificar se estava tudo bem com a nenê. Não fizeram por baixo, claro, estava tudo machucado ainda, sensível, mas fizeram um ultrassom por cima. E aí eu fiquei tranquila, dormi uma noite lá no hospital. No outro dia eu vim embora, não tive sangramento, foi só uma sujeirinha assim, coisa de 2 dias. E dor, eu sentia dor até uns 30 dias assim, uma cólicazinha bem chata, uma dorzinha bem chata. Tive que tomar remédio, sabe, pra dor. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Colo do útero comprido, longo, grande e com cerclagem pela segunda vez, tá? Depois nos outros vídeos eu vou contando mais pra vocês como é que foi essa experiência. Muito obrigada.